meditando nessa palavra agora, de tarde, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Os irmãos podem se assentar. Um texto muito conhecido, muito utilizado no nosso meio, os ministros da palavra do Senhor, que vai falar da pesca maravilhosa, vai falar de uma grande vitória, a qual Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, fizera na vida de Pedro e de seus amigos. A Bíblia diz que Pedro, um pescador por excelência, ele sai durante a noite para pescar, para trazer o sustento da sua casa, da sua família, como lhe era de costume fazer. Eles faziam isso, pois o ganha-pão deles era isso, a pescaria, a pesca. Eles dependiam de ir ao mar alto e voltar com notícias boas de que a pesca foi maravilhosa, assim como essa que Jesus lhe proporcionara. Só que a Bíblia diz que Pedro, ele vai pescar durante a noite toda, junto com os seus amigos. A Bíblia diz que eles lançam as redes, só que eles não apanham nada durante toda a noite. A noite para Pedro é uma noite de frustração. A noite para Pedro é uma noite de angústia, pois muito difícil é nós trabalharmos e no final nós descermos do barco decepcionado, assim como Simão desceu. Muito difícil é quando você pesca, lança a sua rede ao mar, só que não tem resultados na sua pescaria. Difícil é quando você volta para casa frustrado depois de uma noite inteira de tentativas de uma pesca maravilhosa e você voltar sem o sustento da sua família. Pedro certamente estava frustrado à beira do lago de Genezaré. Pedro estava decepcionado, pois a sua noite não foi uma das melhores, pois ele voltou para casa sem um peixe que ele poderia dar para sua família e vender para assim ganhar o seu sustento. Pedro para a beira do lago de Genezaré e o texto diz que Pedro vai começar a lavar as redes, pois a noite foi decepcionante, a noite foi difícil, a noite foi perturbadora para Pedro. Mas o texto diz que Pedro, ele para as margens do lago de Genezaré e ele vai lavar as suas redes, e isso era comum entre os pescadores, tanto se a pesca fosse boa, quanto se a pesca fosse ruim.
Antes deles tornarem para vossas casas, eles paravam à beira do lago, lavavam as suas redes, costuravam as redes, aquelas que foram danificadas durante a pescaria, porque isso é normal, a pescaria danificar as redes dos pescadores. Só que Pedro não volta para casa com a sua rede danificada e nem suja. O texto diz que Pedro está à margem do rio, às margens do lago de Genezaré, lavando e reparando a sua rede. E Jesus chega durante este cenário em que Pedro está decepcionado na margem do rio, em que Pedro está frustrado na margem do rio. Jesus não chega no dia que Pedro está com o barco cheio. Jesus não chega no dia em que Pedro está com a sua despensa cheia. Jesus não chega num dia que Pedro teve uma noite, uma das melhores da sua vida, não. O texto é bem claro quando diz que Jesus chega para Pedro na hora em que a pescaria está em crise. Jesus chega na vida de Pedro no dia que eles passaram uma noite inteira decepcionante. Jesus chega na vida de Pedro quando Pedro teve uma noite inteira de frustração. Ei, Jesus não chega para Pedro quando Pedro estava indo nos dias melhores, não. A Bíblia diz que Jesus chega na hora da frustração. Talvez você está vivendo um momento de frustração na sua vida, em que você tenta, mas não consegue um resultado positivo. Ei, eu vim aqui para te dar uma notícia nessa noite. Jesus é especialista em chegar quando o cenário está montado para dar errado e fazer dar certo. Jesus é especialista em olhar para você pescar a noite toda, chorar a noite toda e não obter um resultado positivo. Mas a Bíblia diz que Jesus chega pela manhã e traz uma notícia positiva para Pedro. Ei, eu quero liberar uma palavra de Deus para sua vida. Pedro pescou a noite toda e nada apanhou, mas de manhã Jesus trouxe milagre para ele. Ei, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ei, a sua manhã pode estar sendo das piores da sua vida. Talvez você entrou aqui dizendo: eu estou frustrado, decepcionado, a doença chegou, a porta fechou, mas Jesus me trouxe aqui com uma palavra profética na boca para a tua vida, e a palavra é essa: Jesus nessa noite chegou às margens do teu lago e está dizendo para você: não para de lavar as redes, porque ainda hoje você vai pegar peixe com elas. Oh, glória! Jesus chega no momento de crise para Pedro. E difícil é nós suportarmos esse momento de crise. Só que isso é normal da vida. Isso é comum na vida do ser humano. Ninguém consegue nascer, viver e morrer sem passar por uma crise. Ninguém consegue viver uma vida inteira somente de paz, sem frustrações, sem decepções. Só que tem uma diferença entre você estar decepcionado à noite e saber que Jesus vai chegar no lago de manhã com provisão para a tua vida, e você se decepcionar a noite toda, mas sem a expectativa de Jesus chegar. Ei, nessa noite eu vim aqui para liberar uma palavra para você. Ei, tá doendo, tá frustrada, tá, isso é normal da vida, tá decepcionada, tá, isso acontece e vai acontecer outras vezes, mas ei, levanta a tua cabeça. Jesus chegou no teu barco nessa noite e Ele está dizendo para você: ei, não cesse de lançar a rede, porque uma hora Ele vai liberar a palavra e o peixe vai entrar na rede e vai voltar para você. Ei, é Ele. A Bíblia diz que Jesus vai chegar na margem do lago. A multidão está apertando Jesus, oprimindo Ele para ouvir a palavra de Deus.
E a Bíblia diz que Jesus vai tomar uma atitude, e a atitude é essa: ele vai chegar para Pedro e vai pedir o barco de Pedro emprestado. Talvez você pense que essa escolha de Jesus, talvez você pense que essa alternativa que Jesus alcançou de pegar o barco de Pedro emprestado foi uma escolha da sorte, em que ele chegou, olhou, fechou os olhos e escolheu um. Não, a Bíblia diz que ele escolhe o barco de Pedro. Isso aqui não foi por acaso, porque ninguém pede nada para ninguém emprestado sem conhecer a pessoa. E a Bíblia diz que Jesus já tinha tido um encontro com Pedro. Esse aqui não foi o primeiro encontro entre Pedro e Jesus. Pedro já havia se encontrado com Jesus por 2 vezes antes dessa. Então Jesus já conhece Pedro. A Bíblia diz que Jesus já tinha entrado na casa de Pedro aqui. Isso aqui é lindo demais, sabe por quê? Porque Jesus entrar no barco de Pedro e trazer um resultado positivo para ele, isso aqui são apenas resultados de algo que Jesus trouxe para ele. Só que Jesus está ensinando para a gente aqui que melhor do que os resultados é nós criarmos um laço de intimidade com Ele antes dele trazer resultado. Sabe por quê? Porque Jesus não traz resultado para ninguém que Ele não conhece. Ei, antes de Jesus trazer milagre para a vida de Pedro, Ele já tinha entrado na casa dele, já tinha conhecido a família dele, já tinha um laço de amizade. Ei, antes de você querer resultados, peça para Ele: eu quero ter aliança contigo, eu quero ter intimidade contigo. Ei, não é o resultado que traz a intimidade, é a intimidade que traz o resultado. Ei, talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: eu vou entrar para formar uma aliança com Ele. Ei, você entrou com um pensamento correto, porque quem faz aliança com Ele alcança resultado positivo. Ei, é noite de Jesus liberar para a tua vida resultados positivos para a tua casa. A escolha não foi por acaso. Jesus conhece Pedro. Seria muita cara de pau da minha parte chegar para alguém e pedir um emprestado. Para eu pedir algo emprestado para alguém, eu tenho que conhecer esse alguém. Até porque, se a pessoa não tiver confiança em mim, ela não vai me emprestar. Eu quero ver você chegar para alguém agora lá no centro de Caxias e pedir R$500 emprestado. Acho que nem os amigos estão emprestando R$500 hoje em dia. Ainda mais uma pessoa que não te conhece. Mas ei, quando você cria um laço de intimidade, quando você já apresentou a tua casa para ele, para ela, ele sabe do teu caráter, ele sabe da tua índole, ele sabe que você não é uma pessoa que vai dar um calote nele. Ei, ele olha para você e diz: ei, eu tenho uma intimidade contigo, eu te conheço, eu conheço a tua vida, eu sei da tua necessidade, e pelo fato de eu te conhecer, eu estou liberando resultado positivo para a tua casa. Ei, Jesus nessa noite está dizendo para você: por causa da nossa intimidade, eu vou liberar resultado positivo para a tua vida. A Bíblia diz que Jesus entra dentro do barco de Pedro, enquanto Pedro estava decepcionado. Aí Jesus vai dar uma ordem para Pedro e vai dizer: empurre o barco um pouco, para que eu possa pregar para essa multidão. A Bíblia diz que Pedro vai entrar dentro do lago. Ele não vai entrar no barco, ele vai entrar no lago e vai começar a empurrar o barco de Jesus, o barco em que Jesus estava. Só que isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque Pedro chega nas margens do rio com o barco vazio.
sem nada. Talvez ele olha para o barco dele e diz: está vazio, não tem nada. Só que aquilo que para Pedro é um vazio, para Jesus é apenas espaço. E todas as vezes que Jesus consegue um espaço, gera uma oportunidade dentro desse espaço. Preste atenção nisso aqui. Jesus vê espaço dentro do barco de Pedro. Jesus não vê um barco vazio. Jesus vê um barco que tem espaço. Você quer ver? Que Jesus é mestre em preencher espaço. Ele olha todo mundo dizendo: ih, Pedro chegou com um barco vazio. Jesus não. Ele chegou com um barco cheio de espaço. E eu vou ocupar esse espaço nessa manhã decepcionante de Pedro. Ei, a Bíblia relata diversas vezes em que Jesus preencheu espaços com a tua presença na vida de algumas pessoas. Ei, só que para ter espaço para Jesus é necessário algumas coisas não entrarem no barco. E sabe quem foi que espantou os peixes a noite toda para ter espaço no barco de Pedro? Foi o próprio Deus que disse: não vai pegar nada essa noite, porque quem vai ocupar o espaço do barco de Pedro vai ser eu. Ei, tem horas que Deus libera espaço na nossa vida para Ele preencher o espaço e chegar com oportunidades melhores. Ei, às vezes a gente olha dizendo: eu perdi, foi embora, não tenho mais, não volta mais. Sabe qual é a palavra de Deus nessa noite? Você não perdeu nada. Foi eu que limpei a tua vida para criar oportunidade nova para você nessa noite. Glória. Quer ver? Adão está sentadinho dentro do jardim do Éden. Jesus diz: Adão, deita aí, dá um sono pesado nele. Vai começar a cirurgia. Ele abre a costela, tira uma das suas costelas, e quando Adão acorda, ele bota a mão e diz: ih, rapaz, esse pedacinho aqui está vazio. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: está vazio não, rapaz. O que eu tirei aí não vai chegar nem perto dessa aí que está do teu lado. Ei, o que Jesus tira da tua vida não é nada perto daquilo que Ele vai trazer para você. Deus olha para Jó lá de cima. Jó cheio de filhos, cheio de gado, cheio de fazenda, cheio de dinheiro, e Deus começa a cortar algumas coisas, permite o diabo cortar, matar os filhos, acabar com o dinheiro, acabar com a fazenda, acabar com os amigos, aponta a sua mulher e dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Ei, a vida de Jó parece que está vazia, mas a Bíblia vai dizer que mais na frente Jesus vai olhar e vai dizer que Ele restituiu 2 vezes mais o que Jó perdeu. Ei, tem hora que a gente não perde, é Jesus que tira da nossa vida para trazer coisa nova, para trazer coisa grande. Ei, glorifique a Deus nessa noite. Jesus é mestre em preencher espaço. Jesus caminha com seus discípulos durante o seu ministério. Enquanto Jesus está com os discípulos estão cheios, confiante, cheio de confiança, faz milagre no nome de Jesus, expulsa demônios, cura enfermos, ajuda os necessitados. Eles estão cheios de Deus, mas ei, vai chegar uma hora que eles vão se sentir vazios. Que hora é essa? A hora que Jesus está subindo na sua ascensão aos céus. A Bíblia vai dizer que eles vão se ajuntar e vão dizer: e agora? Jesus está subindo, vamos ficar com o nosso interior vazio,
não vai ter ninguém dentro da gente, não vai ter ninguém do nosso lado. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dar uma ordem para eles, e a ordem é essa: permanecei em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus vai se ausentar por alguns instantes, mas o Espírito Santo de Deus vai preencher a lacuna da tua alma. Oh, glória a Deus. Ele está dizendo: ei, permanecei em Jerusalém, porque eu vou voltar para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai que lhe mande um outro Consolador. Ei, o nosso interior não está vazio, o Espírito Santo de Deus, Ele mora dentro de nós. Oh, aleluia. Jesus é especialista em preencher espaço. Talvez você entrou aqui dentro com uma lacuna na tua alma, dizendo: ah, quem vai preencher esse vazio? Quem vai preencher esse espaço? E Jesus me trouxe aqui com uma palavra na boca para você, dizendo que com essa lacuna você não volta, com esse espaço vazio você não volta. Ele está enviando o Consolador para ocupar a lacuna da tua alma de novo. Glória ao vazio. Ele entra, diz: Pedro, empurra o barco. Só que cá para nós, difícil é empurrar barco em dias difíceis. Frustrado, decepcionado. Se o barco tivesse cheio de peixe, Pedro empurrava ele com alegria. Difícil é empurrar o barco quando não tem nada dentro dele, quando parece que está tudo perdido, quando você tentou a noite toda e não conseguiu nada, e Jesus diz para você: empurra o barco. Oh, calabarachúria. Eu vim aqui com uma palavra profética para a tua vida. Sabe qual é essa palavra? Jesus está dizendo para você: continue empurrando o barco, continue empurrando o barco, porque enquanto você empurra o barco, Ele está dando ordem para os peixes: volta para o mar, volta para o lago de Genezaré que Pedro vai jogar. Ei, continua empurrando o barco. Jesus me trouxe aqui com uma palavra na boca. A palavra é essa: frustrado, decepcionado, desanimado da vida, querendo entregar tudo, mas Jesus está dizendo para você: empurra o barco, continue empurrando o barco. Mas Jesus, não tem ninguém para me ajudar. Empurra o barco, continue empurrando o barco, porque enquanto você empurra o barco, Ele move o céu para gerar milagre na tua vida. Calai, Joma. Empurrar barco é difícil. Sabe por quê? Porque quem está dentro do barco está confortável. Pode sentar, pode ficar em pé. Se quiser pode até jogar um anzol e pescar. Está tranquilo. Difícil é empurrar o barco. Sabe por quê? Porque empurrar barco requer esforço. Pedro está se molhando todo dentro do lago para empurrar o barco. Decepcionado, mas está empurrando o barco. Frustrado, mas está empurrando o barco. Ei, continue empurrando o barco. O barco da tua família, o barco da tua igreja, o barco do teu casamento. Eu vim liberar uma palavra para você que está me ouvindo nessa noite. Continue empurrando o barco. Ei, não parem de empurrar o barco. Talvez você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém para dar um empurrãozinho nesse barco, mas Jesus está dizendo: esse barco aí é sua responsabilidade de empurrar, minha filha. Se você parar de empurrar, a tua família não anda. Se você parar de empurrar esse barco, o teu ministério para, a tua família perece. Mas Jesus está te dando uma ordem nessa noite: ei, empurra o barco,
frustrado, mas empurra o barco, decepcionado, mas empurra o barco, porque enquanto você está empurrando o barco, Jesus está movimentando o mundo espiritual ao teu favor, e Ele está dizendo: empurra o barco que eu te dou vitória, empurra o barco que eu faço milagre, empurra o barco que eu abro a porta, empurra o barco que eu curo as tuas feridas. Jesus prega a sua palavra, porque a prioridade aqui é a palavra. Jesus, depois de pregar a palavra, a Bíblia diz que Ele vai dizer: Pedro, faze-te ao mar alto, vamos pescar de novo. Aí Ele vai chegar no mar alto e vai dizer: Pedro, lança as redes. Pedro, decepcionado, vai dizer: mas Senhor, eu lancei essa rede aí a noite toda e nada eu consegui pegar, mas por obediência à tua palavra, Deus, eu vou lançar essa rede. Por causa da tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede. Nós temos que estar baseado na palavra dele. E a palavra dele, se não fosse a palavra dele, a manhã de Pedro continuaria frustrada, mas por causa da palavra, Pedro está dizendo: eu vou lançar a rede. Ei, Jesus está dizendo nessa noite: ei, é mediante a palavra dele, lance as redes. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, se verdadeiramente o Filho vos libertar, ei, verdadeiramente sereis livres. Ei, é a palavra de Deus. O salmista vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a palavra dele. Ele vai dizer: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. É a palavra dele. Quem anda pautado na palavra pode olhar e dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É dentro da palavra dele que nós estamos pautados. É a palavra dele. A Bíblia vai dizer que Pedro lança a sua rede. E quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz que era tanto peixe que as redes estavam quase se rompendo. Só que você lembra que eu disse no início da mensagem que quando Jesus chegou, Pedro estava lavando as redes, costurando as redes, fazendo reparos na sua rede. Sabe por quê? Porque Pedro entende que se ele voltar para casa com a sua rede rasgada, na próxima pescaria, o peixe que ele iria pescar foge por esse buraco que está na rede. É por isso que o pescador, toda manhã, quando ele volta do lago, ele para na beira e começa a costurar a sua rede, começa a lavar as redes. Sabe por quê? Porque se Pedro não tivesse costurado e lavado as redes, o milagre que Jesus operou na vida dele iria fugir. Ele não fez na rede. Ei, eu vim aqui com uma palavra na boca para liberar para você. Vale a pena você perder tempo fazendo reparos na tua rede. Vale a pena você parar na beira do lago depois de uma noite frustrante e começar a costurar a rede. Sabe por quê? Porque quando Jesus chegar pela manhã com um milagre preparado para lançar na tua rede, o peixe não vai fugir por esse buraco. Ei, costura a rede, porque essa rede que vai suportar o peso do teu milagre que ele vai liberar para você. Por isso que vale a pena
Vale a pena costurar as redes. A Bíblia diz que era tanto peixe que ele teve que fazer sinal para o outro barco e dizer: nos ajuda aqui. Quase naufragando por causa de tanto peixe. Sabe o que é isso? Pedro fez reparos na tua rede para suportar o peso do milagre. Porque tem horas que, se nós não nos prepararmos, nós não suportamos o peso. Nosso barco afunda. Nossa embarcação vai a pique. Porque não fazemos reparos na rede. Perdemos o milagre. Perdemos aquilo que Deus colocou na nossa rede. Ei, eu acredito que essa noite é uma noite de milagre para a nossa vida. Eu acredito que você pode até ter chegado aqui frustrado, frustrada, cabisbaixa, angustiada, olhando para a vida e dizendo: que é isso, Jesus? Cortar isso tudo. Mas Jesus está dizendo para você: continue. Continue empurrando esse barco aí, minha filha. Continue lavando as suas redes aí, meu filho. Porque a qualquer momento Jesus vai chegar com milagre para a tua vida. A qualquer momento Jesus vai chegar com oportunidades novas. Se tem espaço, Ele chega com oportunidades. Se tem espaço, Ele chega com oportunidade. Ele olhou para a terra e viu uma terra vazia, sem nada nela. E Ele vai olhar para a terra e vai dizer: haja luz. Ele vai plantar as suas folhagens, as árvores sobre a terra. Sabe o que é isso? Porque Ele viu um espaço na terra. Ei, essa noite pode ser a noite do haja de Deus na tua vida, porque você guardou um espacinho para Ele trazer milagre para você. Essa noite pode ser a noite que Ele vai olhar para você e vai dizer: é noite do peixe voltar para a tua mesa, é noite do milagre chegar na tua mão, é noite do milagre chegar na tua casa, porque Ele viu espaço, e quando Ele vê espaço, Ele entra com uma oportunidade nova, dizendo: toma, porque é milagre para a tua vida. Se coloque de pé nessa noite. Oh, aleluia. Não deixe que a frustração da noite faça você enterrar as redes e desistir de pescar. Sabe por quê? Porque um perdedor não se consiste simplesmente em perder. Perdedor é aquele que perde a primeira vez e desiste. Perdedor é aquele que tenta a primeira vez, quebra a cara, joga a rede de lado e diz: não pesco mais. Mas um vitorioso não. Ele pode não conseguir na primeira, mas ele vai lançar a segunda. Ele pode não conseguir na segunda, mas ele vai lançar a terceira. Ele pode não conseguir na terceira, mas ele vai lançar a quarta. Ei, Jesus colocou um espírito de vencedor na tua vida. Ei, se não deu certo hoje, levanta a cabeça, tente amanhã de novo.